Você já entrou numa casa de barro? Não precisa responder agora, mas se você tem mais de 40 anos, tem uma grande chance de ter entrado. Talvez na casa da sua avó, numa memória guardada. Existe um cheiro específico dentro de uma casa de barro. Úmido, fresco, antigo. Um cheiro que qualquer pessoa reconhece. É o cheiro da terra. Da mesma terra que o ser humano usa para construir há mais de 10 mil anos e que o Brasil está esquecendo. Hoje a gente vai contar a história de uma das construções mais inteligentes e humanas desse país. Bem-vindo ao Que Isso, Brasil? A casa de barro não foi inventada aqui. As primeiras construções que os arqueólogos encontraram têm mais de 10 mil anos no Oriente Médio. As mesmas cidades que aparecem na Bíblia, Jericó, Babilônia, Ur, foram construídas com barro. Muralhas e templos feitos de terra. E não era por falta de opção, era porque o barro funciona. Ele regula a temperatura, mantém o calor no inverno e o fresco no verão. Ele absorve a umidade do ar como um climatizador natural. É resistente, barato, silencioso e praticamente inesgotável. Essa tecnologia cruzou continentes, chegou à África, Europa e Américas. E os povos indígenas do Brasil já construíam com barro muito antes dos europeus. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, encontraram aldeias. E essas aldeias eram construídas com o que a floresta e a terra ofereciam: madeira, palha e barro. Os índios brasileiros já dominavam a técnica de construção com terra muito antes da chegada dos europeus. Usavam o pau a pique, uma estrutura de varas de madeira entrelaçadas, preenchida com barro amassado com as mãos. As paredes eram grossas, firmes e respiravam. Deixavam passar o ar, mas não a chuva. Deixavam entrar a brisa, mas bloqueavam o calor do sol. Uma engenharia simples e perfeita. E tinha outra vantagem: se a casa caísse, você a reconstruía em dias. Não precisava de fábrica, transporte ou dinheiro. Precisava de terra, água, palha e mãos. O Brasil tinha tudo em abundância. Os portugueses olharam para as construções indígenas com desprezo no início. Chamavam de choupanas. Mas com o tempo, adotaram exatamente a mesma técnica para construir rápido no interior. A casa de barro brasileira não tem uma origem só. Ela é filha de 3 mundos diferentes que se encontraram aqui. O indígena com o pau a pique e o português com o adobe, os blocos de barro secos ao sol. E o terceiro foi africano. Os africanos escravizados trouxeram conhecimento milenar. No continente africano, casas de barro são monumentos, como a grande mesquita de Djenné, a maior construção de adobe do mundo. Os africanos que construíram as fazendas, igrejas e cidades coloniais sabiam exatamente o que estavam fazendo. Misturaram suas técnicas e criaram um jeito brasileiro de construir com a terra. No século XIX, chegaram os imigrantes, alemães com adobe e madeira, italianos com suas cozinhas de barro e fogões embutidos, poloneses com paredes caiadas de branco. O barro virou a língua comum de todos esses povos. Mas como era construída uma casa de barro de verdade? Não era como construir hoje. Não era só questão de material. Era um evento comunitário. Chamava-se mutirão. O dono do terreno avisava os vizinhos com dias de antecedência. E numa manhã de sábado chegavam os homens. Primeiro, a escolha do barro. Os antigos sabiam o ponto certo apenas no tato. O barro era misturado com água e com fibra, palha de arroz, capim seco, às vezes até crina de cavalo. A fibra dava resistência, evitava que a parede rachasse ao secar. Amassavam com os pés, durante horas. Era pesado, rítmico, quase meditativo. Enquanto uns amassavam, outros erguiam a estrutura de varas de madeira. E aí começava o preenchimento. Pegavam punhados de massa e empurravam contra as varas, dos 2 lados, até preencher completamente o espaço. O esqueleto da casa ganhava corpo. As mulheres alisavam a superfície com as mãos abertas. As crianças carregavam barro nos baldes. Os mais velhos supervisionavam. Sabiam a espessura certa e a altura das janelas para o vento. A estrutura estava de pé, mas precisava secar por semanas. Depois vinha a caiação, uma mistura de cal com água para fixar. O branco reluzia sob o sol brasileiro. E ao final de tudo, o pagamento pelo trabalho coletivo era uma festa.
Carne assada, música, dança, uma casa nova, uma comunidade intacta. Mas viver numa casa de barro era uma experiência completamente diferente de tudo que você conhece hoje. Vamos entrar nessa casa por um momento. A primeira coisa que você nota é o frescor. Mesmo no verão mais quente, dentro faz 2, 3 graus a menos. As paredes absorvem o calor e o liberam lentamente à noite. A segunda coisa é o silêncio. O barro absorve o som de um jeito que o tijolo moderno não consegue. O mundo lá fora parece estar um passo mais longe. E então tem o cheiro. Especialmente nos dias de chuva, quando a umidade ativa o barro. Um cheiro de terra molhada, de coisa viva, que as pessoas nunca esquecem. A cozinha ficava no coração da casa, com um fogão a lenha embutido no barro que irradiava calor para o ambiente inteiro, criando memórias. A casa envelhecia junto com a família. Ganhava histórias gravadas nas paredes, literalmente. As crianças riscavam o barro macio, deixando marcas para sempre. Como toda construção antiga, a casa de barro carregava um mundo de crenças. Era comum enterrar um objeto no alicerce, uma moeda ou um dente de leite para garantir sorte. No Nordeste, acreditava-se que a casa não podia ser construída em lua minguante. O barro não grudava bem e a casa desmoronava antes do tempo. E tinha a crença mais intrigante, que uma casa só ficava forte quando alguém morria nela de velhice. Como se o barro precisasse de uma alma para se solidificar de verdade. Então, por que essa construção tão perfeita, tão inteligente, tão adaptada ao clima brasileiro desapareceu? A resposta tem um nome: progresso. Na segunda metade do século XX, o Brasil se urbanizou rapidamente. As fábricas de tijolo cerâmico se multiplicaram. O cimento ficou barato. O concreto virou sinônimo de moderno, de sólido, de futuro. E o barro virou sinônimo de pobreza, de atraso, de coisa de interior. As prefeituras pararam de aceitar construções de barro nos códigos de obras. Os bancos não financiavam casas de adobe. As escolas de arquitetura não ensinavam mais as técnicas. E as famílias que viviam em casas de barro começaram a ter vergonha. Pintavam por cima com cimento. Cobriam as paredes com revestimento cerâmico. Escondiam a técnica que os avós tinham dominado. E quando os velhos morreram, o conhecimento foi junto. Hoje, no Brasil inteiro, existem poucos mestres construtores que ainda sabem fazer uma casa de barro do zero. A maioria tem mais de 70 anos. E quase nenhum tem aprendiz. Mas tem uma reviravolta nessa história. Nos últimos anos, a casa de barro voltou. Não nas periferias, mas nas universidades e revistas de design sustentável. O mundo percebeu que a construção com terra é uma das mais sustentáveis que existe. Zero emissão de carbono na produção e regulação térmica natural. Material 100% local, totalmente reciclável. A Unesco reconheceu as técnicas de construção com terra como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O que era pobreza virou sofisticação. O que era atraso virou inovação. E o Brasil corre para não perder o conhecimento dos seus últimos mestres. A casa de barro não era só uma construção, era uma forma de vida, uma teia humana que a modernidade foi desfazendo fio por fio. Perdemos o ritmo da construção coletiva e o cheiro da terra nas paredes, mas não perdemos a memória. Ela ainda está lá, guardada nos mais velhos, da Mesopotâmia para o interior do Brasil. O barro sobreviveu a tudo porque é simples. E tudo que é simples, de verdade, dura para sempre. Se você tem uma memória de casa de barro, conta aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Adonis, esse é o Que Isso Brasil. A gente se encontra no próximo episódio.